Galerinha, só avisando rapidinho antes da gente ir pro vídeo, é que agora o Vicezinho tá fazendo live final de semana lá na Kick. Lá a gente tá fazendo reacts, assistindo animes e jogando às vezes. Dá uma chegada aqui na Kick, onde eu tô fazendo lives bizarras. Ai, meu Deus. Então se você puder dar essa forcinha pro Vicezinho, eu agradeço muito. A gente tá fazendo todo final de semana, sábado às 8 e domingo às 2 da tarde. Então tanto a Kick como meus outros canais vão estar aqui na descrição. É só você puxar aqui pra baixo e dar essa fortalecida pro Vice. E agora, fique com o vídeo. Ó o chat, ó. O chat tá bizarro, ó. Só bizarro. Ó, próximo vídeo, que não é de Dragon Ball agora. Por que gráficos em jogos não importam? Chat, vai, opinião, chat. Quero opiniões dos meus inscritos Sigmas. Pra vocês, o que é essencial num jogo? Gráfico, jogabilidade ou história? Qual que é pra você o principal? Quer ver esse vídeo foda? Diversão, as três coisas, jogabilidade, gameplay, mulher gostosa. Isso eu também concordo, JP. Eu acho que em primeiro lugar vem gameplay, depois história e por último gráfico. Pra mim, eu sou grande dane-se dos gráficos. Esse é God of War, não o mais recente das novas gerações como o de PS4 e PS5, mas sim o bom e velho God of War de PS2. Quando você é muito novo e joga jogos como esse... Uma coisa que eu sinto saudade, tipo assim, igual, cara, jogo antigamente, por isso que eu falo que eu não ligo muito pra gráfico, porque jogo antigamente, ainda mais quando é um jogo velho, ele tem seu charme próprio, por causa do gráfico da época. Mas tipo, dava a impressão que antigamente, cada jogo tinha o seu gráfico, tinha a sua personalidade. Aí tipo, hoje em dia, todos os jogos praticamente tentam ser realistas. E parece que é tudo igual, tá ligado? Esse tipo hack and slash, ou jogos de plataforma como Mario e Sonic, você com certeza vai se divertir bastante. Mas tem alguma coisa te incomodando na tela agora? Claro, pode ser muita informação ver todas essas coisas na HUD em Sonic Riders. Mas voltando pro God of War, o que tem de mais aqui? E é exatamente esse ponto que você... Vai, esse jogador... Eu acho que a história tem que ser muito importante. O que fizeram com o jogo do Homem-Aranha, dando destaque pro Miles pra agradar uma turminha, não dá pra tancar. Pô, não joguei Spider-Man 2, mas a historinha dele é meio paia mesmo. salientar aqui nesse vídeo. Nos jogos, tudo é necessário. Tipo, olha, mano, o Crash é um dos jogos mais lindos que eu acho, mano. Ai, meu Deus, tu lembrou da minha infância. Realmente essencial. Música, jogabilidade, ambientação, história e... gráficos? Bom, quando você joga God of War e mata muitos inimigos, você ganha uma espécie de XP, o sangue dos seus inimigos, basicamente. Além de novos poderes, armas e quanto mais avançado na história você está, mais benefícios e entretenimento você vai ter. Isso acontece com Crash, Dragon Ball, Naruto, One Piece, Street Fighter, Call of Duty e até mesmo Marvel Snap. Então, de todos os jogos interessantes e divertidos disponíveis em uma infinidade de bibliotecas no mundo dos consoles de jogos, por que um simples gráfico iria te atrapalhar? Toda a estética de um jogo vai estragar Habla mais, pai. sua experiência só porque ele é mais antigo do que o jogo atualmente? E é aí que vem o pulo do gato, porque nós temos o maior exemplo de todos quando se fala nesse assunto: Minecraft. Falar que Minecraft é um jogo feio consegue ser a pior das opiniões hoje em dia. Sim, em 2009 e meados de 2011 o jogo realmente não era lá essas coisas, mas a boa parte Mas querer gráfico de um jogo quadrado é foda, né? é que ele era bem... divertido, e nada além disso. E um jogo precisa de algo mais do que isso? Claro, tudo é questão de opinião do jogador, mas essa estética, toda a ambientação e os modelos que, por mais simples que sejam, ainda assim fazem os jogos antigos serem lindos até mesmo nos dias de hoje. Mas calma, não é só porque isso é bonito, porque isso daqui também vai ser feio. Os dois estilos de gráficos são ótimos e claro, você pode até preferir o gráfico atual, mas por algum motivo esse estilo chama muito mais atenção, pelo menos pra mim. Enfim, hey guys, I'm back e com certeza essa foi a introdução mais longa que eu já fiz nesse canal. Mas pegando tudo o que eu falei aqui, é realmente só nostalgia ou os jogos antigos realmente eram tão bonitos assim? Bom, é claro que só pegar o estilo e a direção de arte dos jogos não necessariamente iria contar pra ele ser feio ou não, já que isso praticamente caracteriza o que o jogo vai ser como um todo. Hades é um grande exemplo disso daqui também. Assim como God of War, ele é um dos jogos que se passa nos tempos da Grécia Antiga e que é impressionantemente lindo mesmo sendo um jogo em 2D. Por outro lado, temos Undertale, que é... bom, é um jogo simples. Se você quer Que isso, cara. É IA. IA e mulher ainda. Começou a lacração das IA. Visualmente falando. Acredito que grande parte do público tem essa mentalidade sobre o quão melhor Ai, meu Deus, tô lembrando da minha infância. os jogos antigos são, até porque parece muito que os jogos assim Meu Deus, um jogo do Pac-Man, bizarro. Nossa, eu nem sabia que o Pac-Man tinha jogo, mano. Achei que era só aquele jogão lá, o antigão. envelheceram como um vinho, mas nem todos. Tem uns que a gente só finge que não existe.
Mas o fato é que à medida que os hardwares evoluíram ao longo das gerações, seja de PS2, Xbox ou PS4, os jogos, ao ganhar gráficos cada vez mais realistas, tornaram as ferramentas como o Unreal Engine e o Unity uma base para criar os estilos visuais realistas e, bom, detalhados. Mas essa evolução trouxe um fenômeno curioso. Muitos jogos começaram a se parecer cada vez mais um com os outros. E por que isso daí acontece? Bem, com o tempo, obviamente as tecnologias de desenvolvimento dos jogos vão ficando cada vez mais avançáveis e tão acessíveis que muitos desenvolvedores acabam criando jogos que seguem a mesma estética semelhante do que já era, ou bom, ainda é. O grande estilo popular com gráficos realistas e sempre com aquela sensação de que, bom, eu já vi esse jogo aí antes e, bom, agora com as possibilidades praticamente infinitas para criar jogos realistas, isso acaba acontecendo e, bom, muitos jogos se tornam genéricos com uma estética realista até demais, fazendo os jogos ainda serem mais chatos do que já são. Isso sinceramente diminui a personalidade dos jogos, mas claro, jogos assim normalmente tendem a fazer a proposta ser justamente essa, um tom mais sério ou realmente ter um simulador o mais parecido com a vida real possível, mas é um fato que Simulador de CLT ninguém quer fazer, né? acaba ofuscando a tentativa de criar algo único. Half-Life, o que tem a dizer, mas pô, nunca zerei nenhum Half-Life na minha vida. Nos anos 90 e 2000, essas limitações eram, na verdade, uma forma de inventar jogos esteticamente divertidos, mesmo que isso não fosse a intenção no início. Talvez seja justamente isso que fez os jogos serem nostálgicos ou esteticamente clássicos, essas limitações de hardware. Hoje em dia, os jogos estão sim mais bonitos, e isso nem deve existir alguma dúvida, mas ao mesmo tempo, muitas vezes eles perdem algo daquilo que... Uma vez, eu nunca passei mal tomando brincadeira. Uma vez eu escutei uma história que eu acho que tem muito a ver sobre isso aqui. E eu não lembro quem que é, mas é um cara que faz jogo, faz game. Ele fala que os jogos antigamente aparentam ser mais bonito porque o fato de não ser fácil criar jogos antigamente, ter obstáculos, fazia os desenvolvedores usarem, tipo, 100% do cérebro, tá ligado? Tipo assim, igual o Resident Evil. Pô, ao mesmo tempo que, tipo assim, os cara queriam fazer um jogo, tipo, igual é hoje em dia, mas na época não dava. Então, os caras tinham que usar aquilo que tinha à disposição deles, e os caras criaram aquele conceito foda de uma câmera fixa, e o cara vai andando. Tipo... Os caras criaram isso porque na época não dava pra eles fazer um mundo aberto igual eles queriam, mas, tipo, por conta disso, fez um estilo de jogo foda, tá ligado? Marcante. Que eu acho que é o que acontece hoje em dia, que é como tá muito fácil, é muito mais fácil de ser genérico também, tá ligado? Ninguém precisa ser tão criativo pra tentar burlar os problemas. tornava o jogo Não sei se vocês entenderam, mas é mais ou menos isso. uma experiência única. Essa obsessão pela realidade acaba empurrando para o segundo plano jogos que, com uma estética bem mais simples, poderiam brilhar de uma maneira completamente diferente para um público, bom, completamente diferente. E o que mais reforça essa discussão sobre os gráficos nos jogos é o fato de que Ó, eita, pega. Eita, jogo interessante, hein? sim, gráficos têm prazo de validade. Pense nos jogos da época do PS1 e PS2, que na época eram considerados o auge do realismo e hoje em dia é simplesmente o puro suco de memes. Number 9 large, a number 6 with Cara, essa cena é muito foda, velho. extra dip. Hoje muitos deles são vistos Too Big Narn, 6-7. como datados por grande parte do público, com texturas mais pixelizadas e modelos poligonais que parecem até mesmo uma batata mal descascada. E isso sinceramente não é algo ruim, mas esse é o ponto principal que é o primordial nessa discussão. Por mais que os gráficos estejam envelhecendo, ficando cada dia mais feios, entre aspas, toda e qualquer direção de arte nos jogos é atemporal, sem exceção. Jogos que focam em um estilo artístico mais marcante e Nunca joguei esse jogo aí também. O povo fala que é bem pica esse jogo da Raposa. característico consegue se manter mesmo depois de anos, ou até mesmo décadas nesse caso aqui. Um exemplo é o The Legend of Zelda The Wind Waker. Quando ele foi lançado, o jogo recebeu mais críticas pelo visual cartoon e colorido do que a sua própria jogabilidade e história, mas hoje em dia é completamente diferente. Praticamente ninguém reclama do visual do jogo. A direção de arte é o que realmente define a identidade visual de um jogo. Pensando em outro exemplo aqui, como Hollow Knight, a gente consegue praticamente saber só com a estética dele, que utiliza tons mais sombrios e uns pequenos detalhes minuciosos no cenário, que aquele é um mundo melancólico e, bom, misterioso. Em Cuphead, por seu visual ser inspirado nos desenhos animados da década de Você sabia que é possível Porra! Tá foda ver vídeo hoje. que eu ganhei em 1930, toda a caracterização dos personagens é praticamente bem-vinda ao público. E esses jogos não necessariamente são bonitos, mas eles têm personalidades tão fortes que se tornam únicos e, bom, icônicos e bem mais identificáveis. Agora, se eu pegar um cenário de The Last of Us, por exemplo, e colocar ao lado de Uncharted, é muito difícil diferenciar qual é qual. O novo God of War com Horizon, ou até mesmo Fortnite, consegue meio que entrar nessa mistura também. Porém, se seguir nessa medida onde
onde os jogos podem se manter no mesmo padrão de gráficos e estética, acaba que fica tudo praticamente indistinguível. É por isso que a diversidade nos jogos e estilos de gráficos são tão importantes. Quando você joga com Okami ou Journey, por exemplo, é muito mais fácil lembrar deles, já que são uma forma, diferente de arte, digamos assim, não apenas uma demonstração de tecnologia ou algo do tipo. Então, o que faz um jogo ser bonito é muito mais do que pixels e resoluções, é a combinação de criatividade, narrativa visual e a emoção dos desenvolvedores de transformar o jogo em algo único. E no final das contas, não é o quanto um jogo se parece mais com a realidade, mas sim o quanto ele te faz sentir, dentro do jogo, e é isso que importa. Por isso, independente de quando o jogo foi lançado, a verdadeira beleza dele tá na sua capacidade de nos transportar para os próprios mundos deles. Seja uma Green Hill Zone, Nova York, um planeta Vegeta, lutar em Konoha, no submundo da Grécia e uma corrida num arco-íris, tudo no final é mais sobre conectar você, o jogador, com a história que tá, bem na sua frente. Por fim, eu acho que a grande questão que fica é: por que nós simplesmente não jogamos os jogos por diversão e sim pelos gráficos? GTA 6 tá vindo aí e com certeza vai ser o maior marco Ai, que jogo tesão. Ai, esse jogo é um tesão. dos gráficos Eu nem joguei e já sinto que ele é um tesão. dos jogos desde Red Dead Redemption 2, mas ele vai ser tão mágico quanto foi GTA San Andreas. No final do dia, o que realmente importa não é se os gráficos são realistas ou não, mas se eles servem pra gente construir uma experiência que fique com a gente. Então, ao invés de nos perguntarmos se os gráficos de um jogo são bons ou ruins, talvez a pergunta certa seja: esse estilo visual faz sentido para o que eu estou jogando? Ele enriquece a minha experiência? Porque no final das contas, os gráficos realistas são só uma escolha entre muitas, e às vezes as escolhas mais simples são as que deixam as memórias mais duradouras. Meu jogo favorito Papo 10. é Fez. É um jogo simples tanto esteticamente quanto historicamente, mas ele é muito divertido e com certeza foi uma das melhores experiências ter zerado ele. Mas e você? Qual é o seu jogo favorito? Ele tem um gráfico feio por parte do povo aqui na internet? Se alguém falar Roblox aí é sacanagem, viu? Mas enfim, esse daqui foi o vídeo, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal que vai ajudar demais. E claro, seja membro aqui no canal que você não vai se arrepender. Aqui na tela vai estar passando algumas fanarts que vocês fizeram pra mim lá no server do Discord, e desde já eu agradeço demais. E se eu cometer alguma bobeira aqui, comenta aí embaixo que, a gente vai discutir sobre esse assunto. Mas O problema é esse cilindro não ter aparecido peladinho na live. É isso aí, pica. Ai, meu Deus, vai tinha comentado aqui, ó. Dito isso, GTA 6 vai molestar as empresas.